Olá galera, eu vou fazer com vocês agora a questão 27 do ano de 2010 do município de São Bernardo do Campo. Vamos dar uma olhada? Para escolher a camiseta do time de futebol do terceiro ano do ensino médio, foi feita uma votação entre 120 alunos e o resultado encontra-se na tabela. E aí reparem que na tabela a gente tem aqui uma primeira coluna que se refere à cor das camisetas, a gente tem então uma segunda coluna que se refere à quantidade de meninas e uma terceira coluna que se refere à quantidade de meninos. Considerando-se o total dos alunos que votaram, o gráfico que representa corretamente essa tabela em porcentagem é. Então, reparem que nesse gráfico de barras que a gente tem aqui nas alternativas, então, no eixo Y, que é o eixo vertical, a gente tem a porcentagem referente. Em cada uma das barras, reparem que a gente tem aqui uma barra escura e uma barra clara, se refere então às meninas e aos meninos que escolheram cada uma das cores. Então, por exemplo, nesse primeiro gráfico aqui, ele está falando que 15% das meninas escolheu a camiseta azul, que 20% dos meninos escolheu a camiseta azul. Então, basta a gente olhar aqui essas informações. Mas para a gente conseguir chegar nesse gráfico, primeiro a gente tem que fazer então um cálculo de porcentagem. O que é importante a gente saber então nesse cálculo de porcentagem? Lembra que quando a gente faz a porcentagem, a gente está fazendo uma comparação em relação a uma referência. Quem que é a referência que a gente está usando para fazer essa comparação? Ou seja, a gente está calculando a porcentagem em relação a quem? Nesse caso, em relação aos 120 alunos. Então a gente está fazendo isso em relação à quantidade total de alunos dessa sala. Aliás, desse ensino médio, né? Bom, vamos lá. Então, sabendo quem que é a nossa referência, já dá para a gente calcular então a porcentagem de cada um deles. Pessoal, eu vou fazer aqui, a critério só de didática mesmo, eu vou fazer para todos eles. Mas claro que na prova, normalmente quando você achasse ali uns 3, já daria para você chegar numa resposta já. Então você não precisaria calcular todos eles. Mas vamos lá, nesse caso aqui então, a gente pode calcular. Então, primeiro, vou calcular aqui, então, as meninas de azul. Então, qual que é a porcentagem das meninas que escolheu o azul? Bom, se a gente olhar aqui, das meninas que escolheram o azul, a gente vai ter então, são 24 meninas que escolheram o azul. Então, são 24 num total de 120 alunos. Então, reparem a porcentagem, vocês podem usar a regra de 3? Podem, sem problema, mas a gente pode fazer a porcentagem fazendo uma comparação direta, vai dar na mesma. E aí o que eu quero que vocês reparem quando vocês fazem isso? Vocês podem ir simplificando, que daí facilita um pouquinho a conta. Vocês podem, por exemplo, se vocês repararem, olha, o 24 e o 120 são divisíveis por 3. Então a gente pode fazer aqui, 24 dividido por 3 e 120 dividido por 3. A gente vai ter, então, 8 sobre 40. Olha, mas eu sei que o 40 é divisível por 8, quer dizer que a gente pode simplificar por 8 em cima e embaixo. Então, posso ter aqui, dividido por 8 e dividido por 8. E aí eu vou ter aqui 1 sobre, nesse caso aqui, então, 1 sobre 5. E aí, 1 sobre 5 é a mesma coisa que 0,2. E aí, pessoal, lembra, isso daqui está na forma decimal. Como que eu faço para passar isso para a forma de porcentagem? De decimal para porcentagem, a gente multiplica por 100. Então, 0,2 é o equivalente a 20%. Então, a gente sabe que 20% do total da sala são meninas que escolheram o azul. Agora a gente pode ir fazendo o restante. A gente pode fazer aqui, a mesma coisa para os meninos que escolheram o azul. Então, nesse caso, por exemplo, a gente vai ter aqui, dos meninos que escolheram o azul, a gente teve 30. Então, a gente teve 30 num total de quantos alunos? Um total de 120 alunos. Então, 30 e 120, a gente pode simplificar por 10, que é simplificar basicamente o zero que a gente tem aqui. Então, 0 e 0. E aí a gente ficou aqui com 3
sobre 12. E aí a gente pode simplificar por 3. Então a gente vai ter aqui, ó, dividido por 3, dividido por 3. Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 4. 1 quarto é a mesma coisa que 0,25, o que em porcentagem corresponde a 25%. Então, pessoal, ó, a primeira parte a gente já conseguiu deduzir. A gente viu aqui, então, ó, que a quantidade de meninas que escolheram o azul foram de 20% do total dos alunos e a quantidade de meninos que escolheram o azul foi 25% do total de alunos. Então, se a gente olhar aqui, a gente já conseguiria excluir algumas. Então, por exemplo, ó, o item A, a gente vê que ele tem aqui, ó, 15% para as meninas e 20% para os meninos referentes ao azul. Então a gente já vê que esse primeiro gráfico aqui não pode ser. Aí a gente pode ver, ó, na B tá certinho, ó, a gente tem 20% e 25%. Na C, a mesma coisa. Na D, a gente vê que está 25 e 30, então a D também não pode ser. E aí, na E, a gente tem 20 e 25, então a E também está correta. A gente conseguiu excluir aqui duas das alternativas. Agora, a gente vai fazendo o restante. A gente tem aqui do amarelo, então, a gente vai ter aqui meninas que escolheram o amarelo. Então, vai ser de, vamos colocar aqui, ó. Tô sem o amarelo, tá, gente? Então vai ser o laranja aqui que eu vou usar, tá? Então a gente vai ter 12 num total de 120. E aí a gente pode simplificar por 12 em cima e embaixo. E aí a gente vai ter, nesse caso, 1 sobre... Aí 120 dividido por 12 vai me dar 10. Ou seja, a gente vai ter 0,1, o que corresponde a 10%. Agora a mesma coisa, só que pensando aqui nos meninos que escolheram o amarelo. Então, mesma ideia, vamos lá na tabela, qual que é o valor? A gente vai ter 6 num total de 120 alunos. Então, dá para simplificar por 6 em cima e embaixo. A gente vai ter aqui, então, 6 dividido por 6, 1. 120 dividido por 6 vai me dar 20. E aí, isso daqui, se a gente fizer a conta, vai me dar 0,05, o que corresponde a 5%. Então, para essa parte aqui do amarelo, a gente vai ter, então, 10% para as meninas, 5% para os meninos. Vamos ver. Ó, das 3 que sobraram, a gente já pode excluir, ó, a B, ela está como 15 e 10, só que a gente acabou de achar que é 10 e 5. Então, essa daqui também não pode ser. Aí a gente vai ter aqui, ó, 10 e 5 na C, tá certo? Ó, 10 e 5. E na E a gente também tem 10 e 5, ou seja, a gente precisaria ainda olhar aqui a questão do vermelho. Aliás, pessoal, uma dica. É claro que eu estou fazendo aqui na ordem, mas normalmente o que eu recomendo é tentem ver se tem alguma alternativa que ela difere mais uma da outra, porque aí você já consegue excluir mais alternativas, tá? Estou fazendo aqui na ordem por fins didáticos mesmo, só para não confundir. Mas você poderia fazer em outra ordem aqui, em que facilitasse você já excluir mais alternativas, tá bom? E aí, por último, a gente vai ter aqui, ó, vermelho é entre as meninas e os meninos aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui primeiro para as meninas. Então, meninas que escolheram vermelho. E aí, se a gente reparar na tabela, a gente vai ver que as meninas que escolheram vermelho foram 30. Então, a gente vai ter 30 num total de 120. E aí, a gente pode simplificar esse zero. Vocês reparam que a gente vai ter aqui, ó, 30 sobre 120. Calma aí que eu me perdi aqui. Aqui, ó. 30 sobre 120 é a mesma coisa que o 30 sobre 120 que a gente tinha achado aqui, né? Que vai dar o 3 sobre 12, 1 quarto, que vai dar 25%. Então, aqui eu já vou colocar direto, tá? Então, a gente vai ter aqui que isso corresponde a 25%. E aí,
Para os meninos que escolheram vermelho, a gente vai ter um total, vamos voltar lá na tabela, de 18. Então, serão 18, um total de 120 alunos. Então, nesse caso, dá para a gente simplificar aqui. Dá para simplificar, na verdade, isso daqui por 3. Dá para simplificar por 6. Eu vou fazer aqui a simplificação por 6, que vai um pouquinho mais rápido. Então, simplifico por 6 e por 6. Então, 18 dividido por 6 vai me dar 3. 120 dividido por 6 vai me dar 20. Então, a gente vai ter aqui, ó, 3 sobre 20. E aí, 3 sobre 20 vai me dar 0,15. E aí, 0,15 corresponde a 15%. Então, nessa última, a gente vai ter 25% para as meninas, 15% para os meninos. Então, vamos verificar as que tinham faltado. Então, a gente teve, só relembrando aqui, 25 e 15. Então, na C, a gente tem 25 e 15. Tá coerente, né? Vamos ver a última, ó. Tá em 20 e 10. Então, nossa alternativa correta é a alternativa C. Tudo bem, pessoal? Bom, se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.